Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, boa noite. Que delícia! É quinta-feira, dia do nosso encontro, do nosso estudo, de eu poder ver essas amadas aqui, ainda que seja pela telinha. Não vão dizer que hoje vocês também se encontraram pessoalmente para eu ficar babando de novo? Não. Hoje não? Hoje não. Sejam todos muito bem-vindos e todas vocês também, meninas. Muito obrigada por estarem aqui. Somos um trio, né? E eu sempre falo, sem vocês, nada disso estaria acontecendo. E hoje nós já começamos com a presença aqui da Elisete Mendes, queridíssima, lá de Natal, nos dando boa noite e mandando a sua mensagem linda. Deus age no invisível, trabalha no silêncio e prepara o impossível para aqueles que nele crê e espera. Muito obrigada, Elisete, por essa mensagem, por sua presença aqui conosco, viu? Obrigada a todos aqueles que nos enviaram perguntas, porque nós temos perguntas, e hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, porque as perguntas dizem respeito a criação, o tema criação, que é algo que a gente pretende abordar ainda hoje, né? Aliás, o plano inicial era de nós começarmos hoje com o programa falando da criação, mas antes de nós... Já tô aqui passando por cima de tudo, né? Já estou falando do programa sem deixar sequer vocês falarem, darem o oi de vocês. Perdoe-me por essa falta de educação. Imagina. Por favor, quem gostaria de começar? Sandra? Podemos falar boa noite bem gostoso para as minhas companheiras, esse trio Parada Dura, trio Esperança, trio Amor. Minha sogra que dizia, 3 é amor. Então, muito bom. Então, é muito gratificante a gente estar aqui sempre com esse programa tão importante e estimulador, né? Ele nos estimula a pensar, a refletir, a buscar cada vez mais o conhecimento, o ensinamento dos espíritos. Então, é só uma gratidão muito grande poder participar desse programa e estar com vocês. Boa noite geral para todos os que nos ouvem, os que nos mandam perguntas sempre, os que estão mandando as primeiras agora e os que vão mandar também. É isso aí. Catita, com você. Obrigada, Sandra. Gente, muito boa noite. É muita alegria estar com vocês novamente, muita alegria estar com os nossos ouvintes e que a gente saúde todos eles com muita bênção, com muita luz, agradecendo a participação de todo mundo, agradecendo o carinho de todo mundo e
abraçando vocês com a nossa presença, com o nosso carinho. E vamos, então, torcer para que a gente tenha uma noite bastante produtiva, que a gente tenha um encontro muito alegre e que a participação de todo mundo enriqueça muito o nosso pensamento, o nosso sentimento. Muita gratidão por essa oportunidade e muito, muito obrigada por estarmos aqui juntos. Quem está vendo a gente hoje e quem vai ver amanhã. É verdade, porque esse programa fica gravado, então pode ser assistido a qualquer momento, qualquer dia, de manhã, de tarde, de noite, no carro, no metrô, no ônibus, em casa, na praia, nesse frio de São Paulo, no calorzinho de Natal, aonde quer que estejam, basta acessar lá o Web Rádio Estação da Luz e encontrar esse programa, o programa das meninas, que vai ao ar todas as terças, o estudo das epístolas, e tantos outros programas que acontecem semanalmente nesse canal. Então, vale a pena dar uma passeada lá pela Web Rádio Estação da Luz Tavares e vocês encontrarão um conteúdo riquíssimo disponível. E nós agradecemos imensamente ao Tavares, que coordena isso tudo e que nos permite, então, que nos dá esse espaço, né? E vocês podem ver nessa faixinha agora que o Tavares acabou de colocar também aí, esse telefone, o WhatsApp, por onde vocês podem nos enviar suas críticas, suas sugestões, dúvidas, questionamentos, sejam dos programas que vocês acabaram de assistir, sejam daqueles que já aconteceram lá há 3, 4 meses. Esse nosso programa está no ar desde janeiro, então tem bastante já material que pode ser acessado. E todas essas perguntas são sempre muito, muito bem-vindas. Nós aprendemos muito com esses questionamentos e também uma maneira muito boa de nós interagirmos, né? E eu acho que eu comecei a atrapalhar toda, né, a nossa introdução, porque a gente estava num bate-papo tão gostoso aqui antes de irmos ao ar, né, que eu acho que eu entrei nessa toada, né? Então, como a gente estava falando, o nosso programa de hoje, que a gente vai começar depois da prece, né, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tema da semana passada para nós darmos a continuidade, e por isso que as perguntas que nos foram enviadas ao longo dessa semana, nós vamos deixar para respondê-las idealmente ainda hoje, mas se não, nós pedimos aqui a paciência daqueles que nos enviaram, porque se não respondermos hoje, a semana que vem sem falta, porque são temas que a gente vai tratar logo em seguida, talvez, como a gente já falou, no final do nosso bate-papo de hoje, o início da semana que vem. Então, nós pedimos a Suzane, lá de Piracicaba, ao José I, do Rio de Janeiro, e ao Jeremias Barreto, daqui de São Paulo, que sigam conosco. Agradecemos muito essas perguntas e vamos respondê-las sim, só não agora no início do nosso programa. Mas antes da gente entrar, então, no tema, eu convido a todos para que a gente acompanhe a nossa querida Kátia na prece de início. Vamos lá? Então, vamos nos unindo nossos corações numa egrégora, fazendo contato com nossos mentores, com o plano espiritual que nos auxilia no desenvolvimento desse programa, rogando a Jesus que esteja conosco, nos intuindo, nos aclarando, para que nós consigamos expandir esse aclarar a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que nos acompanham. Que nós possamos unir as nossas vibrações em energias de amor, de paz, de harmonia, de fé, de coragem, para todos os cantos do nosso planeta, onde ainda não há lucidez, onde ainda não há compreensão da espiritualidade, onde campeia a dor, onde campeia a necessidade de controle e de poder.
que nós possamos, nessas bênçãos que recebemos, espalhar as vibrações amorosas por todos os cantos do nosso planeta, atingindo também aqueles que pairam nas regiões espirituais, e que nós possamos ser aclarados igualmente pela luz de Jesus e os ensinamentos de Kardec. Abençoa-nos, Pai, e permite que nós desenvolvamos o nosso trabalho com muita alegria, com muita fé, com muita esperança, e que Tu sejas nosso amigo hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Kátia. Muito bom. Então, como nós falamos, na semana passada, nós estávamos dialogando sobre as propriedades da matéria, né? Nós estávamos falando das questões 29 a 33, 34 do Livro dos Espíritos, e nós conversávamos, inclusive, respondendo as perguntas, né? Falávamos sobre a composição da matéria, fluido cósmico universal, sobre as propriedades, né, da matéria e assim sucessivamente. E aí nós começamos a abordar, no finalzinho, desenvolver uma linha de raciocínio que, infelizmente, nós tivemos que acabar cortando, porque o nosso tempo se esgotou. Né? A gente acha que uma hora e meia, na verdade, que tem a duração do nosso programa, das 7h30 às 9h, é muito, muito tempo, mas muitas vezes a gente engata numa conversa e quando a gente viu, o tempo já foi, né? E aí a gente tem que dar uma cortada nisso, né? Então, inclusive também a Kátia sugeriu, vamos parar por aqui, a gente continua semana que vem nessa linha de raciocínio. Então, por isso que eu convido a todos para que a gente retome um pouquinho e que a gente faça juntos aqui um raciocínio, primeiro visitando alguns princípios da biologia, os princípios bem superficiais da física, para que a gente possa, então, linkar com o assunto que a gente está falando, conversando no Livro dos Espíritos. Mais uma vez, eu saliento que não é a nossa pretensão, nem nunca foi, né, esgotar isso e nem trazer em profundidade, e eu falo isso por mim, porque eu não tenho esse preparo técnico para tal, mas o intuito aqui é como uma mente curiosa que trabalha com ciência, buscando conectar, né, pontinhos aqui, lá, colar. Eu gostaria de compartilhar, então, com vocês uma visão que faz sentido para mim. Isso não significa que ela esteja correta, né? Mas a Kátia faz uma analogia muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente toca em determinados pontos que realmente parece que a gente está tentando encaixar um quadrado num círculo, né? Ou vice-versa, e o negócio não encaixa direito, faltam fragmentos, faltam pedaços, né? Então, por isso que eu tomo essa liberdade e convido vocês para que a gente desenvolva isso, e eu vou tentar trazer de uma maneira bem simples, que é como, de alguma forma, eu consigo ligar esses pontos dentro de mim e consigo compreender, por exemplo, quando a gente encontra no Livro dos Espíritos algo que diz tudo está em tudo, né? Tudo está em tudo. O que é isso? Tudo está em tudo, né? O que são essas moléculas elementares? A gente já sabe do fluido cósmico universal, né? Mas o que seriam realmente essas moléculas elementares? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento.
E, para tanto, vamos começar a pensar na matéria, e aqui a gente trouxe como exemplo um corpo humano. Porque a matéria, a primeira ideia que a gente tem de matéria é que é aquilo que a gente consegue pegar, mensurar, pesar, que ocupa um volume, né? É isso que a gente normalmente aprende nos bancos escolares, inclusive, né? Mas no Livro dos Espíritos a gente viu que a matéria ela pode ser ponderável, como essa matéria que a gente reconhece, que a gente vê, que a gente está acostumado aqui a olhar, a reconhecer enquanto seres encarnados, mas a matéria também pode ser imponderável, ou seja, uma matéria que a gente não consegue medir, mensurar, pelo menos não com as nossas ferramentas biológicas ou físicas nesse mundo, né? Então, vamos começar a fazer uma desconstrução aqui do macro para o micro, de um organismo maior para essas estruturas moleculares, né? Então, como a gente falou, vamos pegar como exemplo aqui um corpo humano. Então, a gente está vendo um organismo do indivíduo e cada corpo humano é formado por diferentes sistemas. Então, a gente tem o sistema respiratório, nervoso, urinário, endócrino, reprodutor, excretor, imunológico e assim sucessivamente. Cada um desses sistemas é formado por diferentes órgãos, e a gente pode ir acompanhando aqui no sentido horário essa figura, né? Todos os órgãos, ou diferentes órgãos que compartilham funções ou cujas funções se complementam, então formam sistemas. Se a gente pega um órgão específico, seja o intestino, como representado aqui, intestino grosso, intestino delgado, pode ser um coração, pode ser um fígado, pode ser um baço, pode ser o que vocês quiserem. A gente vai ver que esse órgão é formado por diferentes tecidos. Esses tecidos são formados por células que compartilham aí dentro de um mesmo tecido, né, o formato, suas funções e assim sucessivamente. Aí, se a gente separar de cada um desses tecidos uma única célulazinha, estou tentando encontrar meu cursor aqui, eu perdi para poder apontar na imagem, mas tudo bem. Se nós pegarmos uma única célulazinha, como vocês podem ver aí embaixo, a gente vai ver que ela é composta por uma membrana, né, que a delimita, uma membrana externa. Essa membrana tem suas características próprias, propriedades, tem diferentes tipos de moléculas também que a formam. Se a gente penetrar por essa membrana, e aí a gente pode ver a representação de um corte, né? Dentro dessa célula, a gente vai ver que ela é composta por diferentes organelas. Lá no meio dela tem um núcleo que delimita ali, né, onde está o DNA, algumas moléculas de RNA e assim sucessivamente. E aí a gente vai pegando qualquer uma dessas estruturas, qualquer organela dessa daí, e vai olhando em mais profundidade, a gente vai ver que tudo está formado por moléculas. Moléculas são junções de átomos que compõem moléculas de diferentes tamanhos, e cada uma dessas moléculas tem também uma conformação tridimensional que tem uma relação direta com a sua função. Então, dependendo dessa conformação tridimensional dessas moléculas, né, ela funciona bem ou não funciona, né? E aí, se a gente pega essa molécula, seja uma macromolécula que tem muitos átomos, ou seja, uma molécula pequena, se a gente for separar ainda mais, a gente vai chegar em unidades que são, então, os átomos. E esses átomos, que não conseguimos ver a olho nu, né? Aliás, o máximo que a gente consegue ver a olho nu está no nível dos tecidos, né? A partir daí, a gente precisa de microscópios, a gente precisa de outras ferramentas para que a gente possa conseguir visualizar isso tudo, né?
E durante muito tempo, os átomos, então, eram considerados a menor partícula de matéria que existia, né? A gente achava que essa era uma partícula elementar, que ela não poderia ser subdividida. Felizmente, a ciência humana é falha, mas ela vai também, ela está constantemente em avanço, né? Ela vai progredindo. Então, hoje a gente sabe que o átomo não é a menor partícula, porque o átomo é composto por diferentes outras partículas menores. Então, cada átomo tem um núcleo, como se fosse uma porção central ali, e a gente tem elétrons que circulam em volta dele, que dão cargas eletromagnéticas, né, positivas ou negativas, e a gente não vai entrar nessa questão. Mas vamos imaginar como se tivesse aí nessa outra figurinha do átomo, ali aquela porçãozinha central, que tem prótons e nêutrons, né, e em volta circulando os elétrons. E nós também temos átomos de diferentes tamanhos, né, com diferentes número de elétrons e camadas de elétrons que circulam ao redor desse núcleo, enfim, com diferentes propriedades, né? Basta a gente ver, por exemplo, na tabela periódica, né, a diversidade de elementos que a gente vê ali, para que a gente possa ter uma ideia, ainda que superficial, da quantidade ou da variabilidade que a gente tem. Mas aí a gente fala, nossa, mas uma tabela periódica daquele tamanho nem justifica a imensidade a imensidão dessa diversidade que a gente tem, né? É porque as combinações desses átomos, então, como a gente falou, formam moléculas diferentes, e ainda que uma molécula tenha o mesmo tipo de átomo, se ela tiver uma conformação diferente, ela vai ter uma função diferente. Então, é importante, isso parece besteira, né, inútil que eu estou falando, mas é importante guardar essas informações aqui num cantinho da nossa mente, porque a gente vai precisar voltar para elas daqui a pouco. Muito bem. Temos, então, o núcleo e aqueles elétrons que circulam. Isso aqui é indissociável? Não. Hoje nós sabemos que isso é dissociável. Então, a gente pode separar esses elétrons, esse núcleo pode ser subdividido em partículas ainda menores, né? E aí a gente chega nas partículas que a gente conhece como quarks, que não existem diferentes tipos de quarks, mas essas unidades, vamos chamar assim, né? São tidas hoje como as partículas menores que a gente consegue ter, ou consegue detectar dentro do que a ciência humana, das técnicas, da tecnologia científica que a física dispõe. E o que é interessante desses quarks? Esses quarks são o quê? São matéria, são uma bolinha de algo duro, rígido, né? Que a gente consiga pegar? Não. A proposta o conceito é de que esses quarks são, na verdade, pontos, vamos dizer assim, de energia, campos de energia, como se eles fossem filamentozinhos de energia, e essa energia vibra. E o que é importante a gente pensar aqui nisso? Energia que vibra, porque quando a gente fala de energia, significa que existe uma massa relacionada a essa presença, a essa vibração, né? Porque a vibração, o ato de vibrar é uma propriedade física. Então, esses filamentos de energia, a gente ainda está falando de matéria. Claro, não é a matéria como a gente conhece aqui, né? Mas
ainda existe aquilo que a gente pode considerar de matéria muito sutilizada. Esses filamentos, né, de energia, esses filamentos que vibram, esse conceito de que essas partículas menores, então, são compostas por esses filamentos que vibram, recebeu um nome, que é a teoria das cordas. Mas o que tem a ver corda com vibração e tudo mais, né? Quando a gente pega um instrumento musical, por exemplo, um instrumento de cordas, né? Seja um violino, seja um violoncelo, e quando a gente toca, passa o arco, por exemplo, em uma corda, e a gente toca uma nota, mas no tom exato que ela tem que ser. A outra corda que corresponde àquela nota que você está tocando, ela também vai vibrar, mesmo que o arco do seu instrumento não esteja tocando aquela corda. Vou tentar explicar de uma forma mais prática. Por exemplo, eu sou apaixonada por violoncelo e tenho uma ligeira noção de como ele funciona. Então, o violoncelo tem 4 cordas. Essa primeira corda daqui é a corda Dó. Só que a nota Dó também pode ser tocada nessa terceira corda aqui, se a gente pressionar essa corda em uma determinada distância. E esse Dó que a gente toca nessa corda aqui está 1/8 acima desse Dó que vibra aqui. Mas se eu tocar esse Dó na terceira corda e esse Dó tiver no tom exato, for um Dó de verdade, essa primeira corda aqui, mesmo que o meu arco não esteja tocando nele, porque eu estou tocando aqui na terceira, essa primeira corda aqui vai vibrar. Da mesma forma que essa aqui está vibrando, porque eu estou tocando a nota Dó. Eu não encostei o meu arco nessa aqui, mas ele está vibrando, porque ele está em sintonia. Tá na mesma sintonia. Mesma vibração. Então, as duas cordas respondem igualmente. Tá? Então, essa é uma teoria muito, muito interessante e que nos diz também, ou sugere, muitos pesquisadores sugerem que podem existir essas unidades vibracionais, né? Ou essas cordas de energia, podem existir com diferentes vibrações. Então, nós teríamos partículas, essas cordas que vibram na vibração, que vibram em A, X, B, 2, blá, 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 diferentes tipos, como se fosse vibração em Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e todos os outros tons entre eles, digamos assim, né? Então, vamos guardar essa ideia de que existe, então, num nível subatômico, unidades que são consideradas como fios de energia que vibram. Tá? Vamos guardar de novo essa informação aqui no nosso corpo mental, né? No nosso corpo mental, não, na nossa mente aqui, na nossa conversa aqui, né? E aí a gente pode pensar, tá bom, mas e aí, né? O que isso tem a ver com tudo, né? Que raios isso tem a ver com o Livro dos Espíritos? Calma, eu vou tentar chegar lá. Para a gente chegar lá, a gente precisa buscar um outro conceito da física clássica. Esse conceito que a gente acabou de ver, da presença dessas cordas vibracionais e tudo mais, visita aqui, é um conceito que a gente encontra dentro da física quântica, né? Mas a física quântica é extremamente recente. E dentro da física clássica, nós temos algumas questões ao longo da história que realmente marcaram o desenvolvimento, né? Uma das questões muito discutidas questão de se as partículas ou determinadas partículas
partículas mesmo, se certas unidades seriam ondas ou partículas. Então, alguns cientistas dizem, inclusive, que a física clássica por si só pode ser dividida em duas grandes ciências, né? A ciência que estuda as ondas, ou seja, e a ciência ou a física que estuda as propriedades das partículas. Muito bem. E aí vamos fazer aqui uma breve visita aqui a alguns renomados cientistas. E calma, não desistam de mim. Vamos juntos aqui que eu vou chegar no ponto. Não estou viajando na maionese, eu prometo. Pelo menos dentro da minha cabeça. Então, quando a gente olha lá, acho que todo mundo já ouviu falar, já lembra, né? Ouviu falar em algum momento de Newton, né? Então, Newton, dentre as diferentes ou as diversas, né, teorias, foi um grande influenciador da física clássica, né? Foi Newton quem descreveu, por exemplo, a teoria da gravidade, teve grande influência no entendimento da ótica. E para Newton, estudando a luz, ele afirmava que a luz era formada por partículas. Então, ele pertencia, digamos assim, àquela classe de cientistas que defendia que a luz era uma partícula e não uma onda. Muitos iam contra, outros a favor, e assim a discussão sempre existiu como existe, né? Passando um pouquinho o tempo, a gente vê aí da data de nascimento e morte desses grandes homens, né? A gente encontra que esse pesquisador, Young, afirmava que a luz, na verdade, se comporta não como uma partícula, não é uma partícula. A luz é uma onda. E por que ele conseguiu ir contra o grande físico Newton? Porque ele elaborou um experimento que é absolutamente genial e que, apesar disso ter acontecido lá nos anos de 1800 e tanto, esse experimento até hoje é usado para o avanço da ciência com pequenas modificações. O que Young fez? Young pegou um feixe de luz. Deixa eu ver se eu consigo passar para cá. Vocês estão enxergando a minha setinha mostrando aqui ou não? Não. Dá para ver? Então, agora fui eu que perdi a setinha. Eu vou tentar descrever aqui. Se a gente olha esse quadrado aqui de cima, a gente vai ver lá em cima Young Experiment, right? Verdade? Então, a gente tem um feixe de luz. O que ele fez? Ele pegou um feixe de luz incidindo em uma, vocês podem ver um obstáculo aqui, entre aspas, né? Em um plano que tem um furinho no meio. Então, a luz passou por um furinho e se propagou no outro detector, que é essa outra plataforma aqui de baixo. Aí, o que ele fez? Ele pegou o mesmo feixe, ou o outro feixe de luz, e, ao invés dele passar por essa parede, entre aspas, não é uma parede, tá? Mas digamos que seja uma parede, com um furinho, ele fez esse feixe de luz passar por uma parede com 2 furinhos. E aí vocês podem falar, mas que coisa mais besta, o que isso aqui tem de inteligente? Tem muita coisa de inteligente, porque embaixo, no outro passo seguinte, né? Então, tem um feixe de luz, uma parede aqui com furinho e uma outra parede aqui que detecta a emissão dessa luz.
Então, quando essa luz passou por um furinho e chegou aqui, essa parede que detecta essa luz detectou, registrou um determinado padrão. Quando esse feixe de luz atravessou essa parede que tinha 2 furinhos e não um, e encontrou essa parede que detecta, o padrão de registro aqui foi diferente do experimento anterior. Ou seja, a gente poderia pensar, mas que coisa idiota, passou por 2, ou seja, vai ter o mesmo padrão, só que talvez mais colorido, vamos dizer assim, né? Mais impregnado, só que não. O padrão de detecção daquelas partículas de luz, quando passado por um obstáculo, foi um, e quando passado por um obstáculo semelhante, mas com 2 furinhos, foi outro. Na primeira forma, quando ele passou pelo primeiro obstáculo e registrou aqui, esse fecho que foi registrado demonstrou que essa luz, na verdade, era partícula. Mas, se essa mesma luz passasse pelo obstáculo com 2 furinhos, registrou aqui como se fosse uma onda. De novo, guardem isso na memória, a gente vai voltar no slide seguinte, mais detalhes disso aqui, que é muito importante. Qual é o padrão de detecção de uma onda? É esse aqui que a gente está vendo nesse gráfico de baixo. A onda, lembra quando a gente joga uma pedra no rio, né? Numa água, ela vai formando a onda, né? Se jogam 2 pedras, as ondas vão e as ondas interagem em determinado momento uma com a outra, né? E aí, nessa interação das ondas, algumas partes se somam, outras partes se anulam. Por isso que a gente tem imagens mais densas ou mais brancas e mais escuras, mais brancas ou mais escuras, porque a onda permite esse tipo de interação. Muito bem. Então, a partir desse momento, Young falou, não, a luz, Newton está errado, a luz não é formada por partículas, a luz é formada por ondas. O elemento base da luz não é uma partícula, o elemento fundamental, né, a molécula elementar da luz não é uma partícula, mas sim são ondas. Mas algum tempo se passou, outro cientista vem e defende a ideia de Young, falando realmente a luz é formada por ondas. E ele vem, então, estabelece a teoria das ondas eletromagnéticas, descreve a existência das ondas eletromagnéticas. Um tempo depois, chega Einstein. Coincidentemente, no ano em que Maxwell morreu, Einstein nasceu. E aí vem Einstein. E aí Einstein estava tentando descobrir ou entender o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? É aquele que, se você joga um feixe de luz em um metal, esse feixe de luz é capaz de tirar, digamos assim, elétrons, lembra da estrutura do átomo, né, que tem aqueles elétrons, aquelas partículas menores. Essa luz é capaz de remover, de mobilizar elétrons desse metal. Então, um elemento que seja capaz de fazer isso só pode ser uma outra partícula, porque aí partícula com partícula colide e aí, digamos assim, faz com que uma das matérias seja, então, mobilizado, o elétron possa ser mobilizado. Por outro lado, ele também encontrou evidências de que a luz, em determinados momentos, também era uma onda. E, a partir daí, ele veio com a teoria da dualidade.
ele veio com a teoria de que, dependendo da situação, uma mesma partícula pode ser onda em determinados momentos ou pode ser uma partícula em outros momentos. Tá dando para acompanhar? Eu estou muito fora da... Tá dando? Então tá bom. Eu estou seguindo aí, estou seguindo o seu raciocínio e estou aqui visualizando, né, tentando visualizar, porque isso daí é meio grego para mim, mas estou tentando visualizar e tentando fazer essas conexões, né, com a nossa doutrina mesmo. Você falava em sintonia, né, a questão dessa questão de sintonia lá das cordas e tal. É bem isso que ocorre também no âmbito espiritual, mas não, nós estamos na matéria ainda. Ainda, esse negócio vamos chegar aí, lá. A gente está indo devagar e sempre, vamos indo. Vamos indo. Então, Einstein veio com essa ideia de que, olha, uma partícula não precisa ser, ou uma unidade elementar não precisa ser uma coisa ou outra. Ela pode transitar entre um estado ou outro dependendo do contexto. E essas teorias que ele trouxe, então, deram a ele o Nobel de Física em 1921, né? E o que é o conceito de onda e de partícula para a física, né? Eu trouxe isso porque durante muito tempo, na minha cabeça, a onda era como se fossem muitas partículas que flutuavam, que formavam ali uma onda, né? Mas aí não teria diferença, porque no final das contas a onda também seria partícula, composta por partículas, né? Mas não, na física, onda tem um conceito diferente. Onda é encontrada muitas vezes como uma perturbação. A gente encontra muitas vezes isso, mas o que mais me faz compreender é onda como sendo uma movimentação de um sistema quântico. Lembra que a gente falou lá da corda, daquela unidade que pode vibrar, tá. Imagina aquilo ali como e vai mais além disso, na verdade, mas imagina um campo ali com múltiplas potencialidades, né? E aí esse campo, de repente, sofre um estímulo e sofre um movimento. E por esse estímulo ele é movimentado. Então, essa movimentação a gente pode entender, e essa é a forma extremamente simplista que eu tenho para entender o que isso significa, né? Então, essa movimentação nesse campo de potencialidade é o que a gente chama de onda, mas ela não é ainda uma partícula. Lembra que a partícula, o campo do estudo das partículas dentro da física é outra história, né? Mas as duas têm ali uma relação. Então, a onda não tem massa e ela não tem uma posição definida, como essa xícara tem massa, tem peso e ela está aqui, está ocupando esse espaço aqui, né? A onda não, ela não tem uma posição definida. E uma onda pode se sobrepor à outra, né? Então, quando a gente lê dentro da literatura da física que onda é uma perturbação, né? A gente tem que entender que essa perturbação é uma técnica, é um efeito desse campo. E esse efeito, essa movimentação também não é vibração. Digamos que ela seja um estágio anterior à vibração propriamente dita. Porque a vibração, como a gente vê lá na teoria das cordas, né? Ainda existe vibração como uma corda de energia. E quando a gente fala em energia, a gente lembra da equação de Einstein, E é igual a m vezes c ao quadrado, né? Então, energia
massa, velocidade da luz ao quadrado, né? Então, a gente sabe que existe uma relação entre energia e massa. E quanto maior a massa, maior a quantidade de energia que aquele sistema tem, né? Sistema, a gente pode falar de um sistema micro, né? Ou de um macro, né? Por outro lado, a partícula, então, é algo que tem uma massa, ocupa um lugar, né? No espaço, tem uma velocidade, uma posição definida. Muito bem. Aí a gente volta, então, naquele estudo do Young. Então, o que ele fez aqui? Primeiro, ele pegou, esse é o original, né? Ele pegou o feixe de luz, incidiu esse feixe de luz numa parede, entre aspas, não é uma parede, mas digamos que seja uma parede, com um furinho aqui, uma fenda aqui no meio, e aí esse feixe veio e incidiu sobre um detector aqui. Quando esse detector aparece com essa imagem aqui no canto inferior direito, consegue ver aqui onde eu estou apontando? Sim. Essa imagem aqui é representativa de incidência de partículas. Então, imagina que essa luz aqui é composta por partículas, várias partículas passaram por aqui, incidiram um detector aqui embaixo, e aí registrou todas as partículas, foram registradas, impregnadas, entre aspas, e deu esse padrão aqui. Só que aí, quando ele passa por duas fendas, né? O que a gente deveria esperar? Ora, aí vocês eliminam essa imagem aqui do meio, imaginem o feixe de luz incidindo diretamente aqui nessas duas fendas. Então, a gente vai ter, se for partícula, né? A projeção desse cone aqui das partículas dessa fenda, a projeção desse cone aqui das partículas dessa fenda, e aí a gente poderia pensar que a gente teria essa mesma imagem, talvez um pouco mais densa, porque a gente teria mais partículas incidindo aqui embaixo. Concorda? Mas não, o que é que foi que ele observou quando passa por duas fendas? Que, na verdade, o padrão é esse daqui. O que é esse padrão aqui? Onde a gente tem aqui partes mais claras e partes mais escuras. Lembra disso aqui? Que é a imagem simulada de um padrão de ondas. Então, vendo essa detecção, o que ele observou? Que, na verdade, são ondas. Mas que raio de história é essa? O que tem a ver duas coisas? E por que, então, uma hora é partícula, uma hora é onda? Sim, uma hora é partícula, uma hora é onda. E aí esses experimentos começaram, esse modelo começou a ser replicado em diferentes situações. Então, pega essa parede, né? Com duas fendas, uma aqui, é o feixe de luz aqui. Tampa um feixe de luz, tampa uma fenda, passa a luz, incide aqui, o que vê? Partícula. Aí tampa esse lado, abre o outro, incide luz, projeta aqui, registra como o quê? Partícula. Mesmo feixe de luz, abre as duas fendas e observa o quê? Onda. Olha que interessante. Isso, então, foi uma das sustentações da dualidade das partículas. Ora, então, não é que a luz é formada só por partículas ou a luz é formada só por ondas. Ela é formada por unidades que, dependendo da situação, pode ser onda ou pode ser partícula, dependendo da situação. Só que aí eles estão, e por conta disso, Einstein chamou essa unidade, então, que pode ser transformada,
né, em onda ou partícula, chamou de quanta, como se fosse um campozinho ali, um pacotinho de energia, um pacotinho de algo ali que projetado, depois esse quanta passou a receber o nome de fóton, tanto é que até hoje, né, o nome de fóton, o fóton é considerado a unidade básica da luz, né? O elemento ou a molécula, né, a unidade elementar da luz é o fóton, mas antes Einstein chamava isso de quanta, e depois disso veio o quantum, né, e física quântica, né? Então ele falou: olha, não é nem uma coisa nem outra, pode ser uma ou pode ser a outra, dependendo da circunstância. E aí os outros pesquisadores, então, pegaram esse modelo, como a gente estava falando, e começaram a duplicar em diferentes situações. Ao invés de aplicar um feixe de luz, começaram a aplicar elétrons. Então, átomos isolados. E aí a mesma coisa. O átomo, dependendo se fosse um feixe por uma fenda, se comportava como partícula. Se passasse por duas, uma interferência seguinte, eles mudavam como para uma onda. E aí, de átomos, começaram a usar elétrons, a mesma coisa. Passando pelas duas fendas, também se comportavam como onda. Por isso que esse é um experimento chamado de dupla fenda. E aí alguns pesquisadores falavam, tá, mas por que será que isso está acontecendo? Será que esses átomos, esses elétrons estão indo para caminhos diferentes? Será que tem uma fenda que atrai mais? Eles preferem uma fenda do que a outra e por isso que dá aquele padrão, né, diferente, né? Aí começaram a usar esse detector, um detector, algo que começasse a mensurar aquilo ali. A mensurar quanto de partícula vem de um lado, quanto de partícula vem do outro, né? Vai para o outro, né? E aí, mais uma vez, começaram a perceber que, dependendo desse detector, aquele padrão de partícula desaparecia. E aí a gente tinha, novamente, a comprovação da dualidade onda e partícula. Indo mais adiante, mais recentemente, alguns pesquisadores australianos e japoneses pegaram nêutrons, um nêutron. Nêutron é aquela partícula menor lá, está dentro do núcleo do átomo. Uma partícula e eles projetaram uma, né, partícula a partícula nas duas fendas. E aí vamos ver para que lado que ela vai, para um lado ou para o outro, né? E aí o que eles descobriram? Que uma partícula ia por dois caminhos, pelas duas fendas, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos aí uma superposição quântica. Enquanto nós temos matéria, nós também temos onda ao mesmo tempo. Olha como isso é louco da gente parar e pensar. Na minha cabeça tem que parar e raciocinar e voltar nisso muitas vezes para a ficha poder cair, né? Então, a gente está falando aqui de algo, de uma unidade, da existência de uma unidade que está lá, na minha cabeça, funciona como algo latente, que quando a gente ouve falar em múltiplas potencialidades, é essa unidade que eu entendo como sendo tal. Essa unidade que é composta, está ali num estado tal que, dependendo do estímulo do observador, do detector, ele pode se comportar como partícula ou como onda. Ele pode se modificar, pode modificar o seu estado de ser, porque
ele tem a potencialidade ali de ser tudo. Ele pode ser classificada como XYZ a partir de um movimento inicial, de um impulso inicial. Mas, dado esse impulso, ele pode ser A ou B, ou pode ser A e B como espírito e matéria ao mesmo tempo, numa mesma realidade. E essa realidade, então, por isso que para a física quântica disse que a realidade é probabilística, não determinística, né? Porque também entra aqui um outro conceito de probabilidade que a gente não vai entrar nisso, mas não é nada pré-determinado, definido, que não possa ser mudado, que não possa ser alterado, modificado. Pode ser modificado. O que está em azul aqui é extremamente importante. O observador vai influenciar esse resultado. E o observador, que no caso dos experimentos lá de 1800 e tanto, era aquela placa que detectava aquelas partículas, né? E aquela interferência que se colocava ali para poder permitir a passagem, dependendo daquela condição, você modificava o estado original daquilo que foi incidido naquela placa. E essas partículas, então, ou esses estados, né, podem se modificar, combinando-se instantaneamente em diferentes formas. Então, Einstein chamou aquela unidade, quando ele diz que não há luz, não é nem onda e nem partícula. Ele é como se fosse um pacotinho ali de potencialidades. Esse pacotinho de potencialidades, ele chamou de quanta. Só que não existe só um tipo de pacotinho de potencialidade. Existem múltiplos tipos de pacotinhos de potencialidade que, em conjunto, são chamados de quantum. Então, quantum são múltiplos pacotinhos de potencialidade. Digamos que a gente tenha um pacotinho de potencialidade amarelo, outro azul, outro vermelho, outro laranja, assim. Então, nós temos múltiplos pacotinhos de potencialidade, né? Diferentes, múltiplos tipos de quanta. E aí, vamos trazer tudo aquilo que a gente conversou até agora para poder chegar no nosso livro dos espíritos, né? O que tem a ver o Lé com Cré, né? E tudo isso aqui, né? Então, como a gente viu, o pensamento, a gente sabe que é uma manifestação do espírito, né? O pensamento, ele é uma das formas funciona como se fosse daquelas muretas, daqueles anteparos, daquela interferência na passagem do feixe de luz. Então, imagina que a gente tem, no lugar do feixe de luz, essa potencialidade, os pacotinhos de potencialidade que estão ali. E aí a gente tem a interferência de quê? De um pensamento, de uma vontade, de uma determinação, de N coisas do espírito, nesses pacotinhos de potencialidade. Dependendo da interferência que esses pacotinhos de potencialidade receberem, eles seguirão determinados rumos. Eles entram em movimentação. E aí eles podem se tornar N coisas do universo. N partículas. Eles podem formar ondas,
eles podem formar partículas de diferentes naturezas. E aí a gente tem aqui o encontro daquela teoria das cordas que a gente viu. Ele pode formar aqueles fiozinhos de energia que vão vibrar, e a partir do momento que ele vibra, se ele pode estar em sintonia com o outro, que ele vai fazer vibrar da mesma forma, principalmente se for um outro quanta da mesma sintonia. E aí essa vibração vai se transformando, pode se transformar em partículas menores, que, se seguirem o caminho, vão então se condensando e vão formando átomos. Conjunto de átomos vai formar moléculas, e aí a gente faz o caminho diferente, contrário daquilo que a gente fez logo no início da nossa conversa, quando a gente partiu do corpo físico para o átomo. Agora a gente está indo do átomo para o corpo físico. E lembrando que essas partículas também podem influenciar, né? Ou esse quanta, esse que está modificado pelo pensamento, pelo estado, por aquilo que interferiu naquele quanta, né? Que vai se tornando uma matéria da imponderável para ponderável, passa pelo estado do perispírito, e aí vai formando átomos, e a gente sabe, por Masaru Emoto, que diferentes pensamentos, né, modificam moléculas de água, mas aqui a gente já está falando em moléculas, né, em cristais, melhor dizendo, cristais. O que é um cristal de água? Um cristal de água é formado por várias moléculas de água, né? Então, a gente já vê o efeito disso que a gente começou a conversar lá atrás, já se manifestando aqui em cristais. E aí, quando a gente junta os diferentes tipos de moléculas em cristais e volta para a condição das organelas, das células, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas no corpo físico, a gente tem aí uma linha de como o pensamento, o estado, que é uma manifestação do espírito, interage com algo que a gente ainda, como os espíritos dizem, vocês ainda não têm condições de entender em profundidade, né? Então, isso aqui também não é profundidade, isso aqui, essa linha de raciocínio, mas é algo que a ciência está trazendo e que, na minha ignorância da física, é a forma como eu consigo entender e que faz sentido para mim de verdade. Fecha todos os gaps? Não, absolutamente que não, né? Mas faz muito sentido esse link. E aí, quando a gente volta lá nas questões do Livro dos Espíritos, que fala, olha, existe só um elemento primitivo que a gente entende como sendo realmente o fluido cósmico universal. É aquele fluido que detém todas as potencialidades, está tudo ali. A partir do fluido cósmico universal, né, tudo é criado, né? Só que também no Livro dos Espíritos, quando se refere a moléculas elementares, elas vêm sempre no plural, na grande maioria das vezes vem no plural. Então, é um elemento primitivo e várias moléculas elementares. Então, será que nós não poderíamos pensar nessas moléculas elementares como aquelas ou aqueles pacotinhos de potencialidades, de múltiplas potencialidades que estão nesse fluido cósmico universal e que, a depender da vontade, seja de Deus, seja dos espíritos superiores, seja nossa, do que quer que seja, da intenção que vai afetar aquilo ali, você tenha
o desencadear de tudo, não só do nosso mundo, mas do universo, né? E quando Kardec pergunta se tudo, então, é modificação da mesma substância primitiva que a gente entende como sendo o fluido cósmico universal, sim, mas existe a diferença, né, da percepção de acordo com aquilo que as condições de cada um, as individualidades de cada um, de cada espécie, de cada ser em evolução, de cada planeta, né? De cada ser de perceber, ou de cada planeta no seu estágio de evolução de ter, né? E aí essa matéria elementar, esse pacotinho ali de potencialidades pode passar por todas as modificações e adquirir todas as potencialidades? Sim. Por enquanto, a gente ainda fala em onda e partícula, né? Mas quantos outros estados não existem que a gente desconhece, né? Há poucas semanas a gente falava dos 7 estados da matéria, né? Não faz muito tempo a gente achava que era 3, 4, né? Então, os espíritos falam, sim, a partir essa matéria elementar pode se transformar em tudo, né? Por isso que diz que tudo está em tudo, porque tudo parte dessa partícula de potencialidade e é feita a partir daí. Só que quando a gente pega aquilo que se condensou naquilo que a gente encontra ou conhece ou aceita como molécula e desconstrói, que foi o caminho que a gente fez no início da nossa aula, a gente volta aonde? A gente volta de novo na partícula de múltiplas potencialidades. E isso significa que a gente pode modificar tudo. Nada é estático. A gente pode modificar o nosso corpo, a gente pode modificar o nosso estado, as moléculas que o nosso corpo produz, a gente pode modificar tudo, porque existe a potencialidade plena dentro de tudo. E aí, dentro da matéria que a gente conhece, só tem força e movimento que atuam sobre ela. Força e movimento, sim, mas também há que se considerar uma outra questão, né, que é a disposição das moléculas, né, que a gente já falou, e está sendo cada vez mais explorado isso. Se a gente tem uma mesma molécula com o mesmo tipo de átomo, de composição, mas se ela tiver conformações diferentes, ela vai ter funções diferentes, né? E as moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Não faz muito tempo daquele experimento do fóton, daquele campo de potencialidade, alguns cientistas já começaram a desenhar com auxílio de computadores, né, possíveis formas para aquilo que a gente está chamando aqui de pacotinho de potencialidades. E esse pacotinho de potencialidades, ao que eles dizem, também pode ser visto, observado com diferentes tonalidades, se a gente quiser dar a eles, para ficar mais fácil o entendimento, cores, né? E essas moléculas têm uma forma determinada. Essa forma é constante para as moléculas elementares primitivas. As variáveis para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais de molécula está longe da molécula elementar. Ou seja, aquele pacotinho de potencialidades está lá constante. Ele pode virar tudo. Está lá constante. Ele só vai precisar de uma interferência, uma movimentação, para ele
entrar em ação e ser transformado. Agora, a partir do momento que ele entra em ação, aí aquilo que ele vai formar já tem todas as diferenças de formas e propriedades, inclusive, né? E essas seriam as partículas secundárias, ainda no nível sutil, no nível quântico, que a gente não consegue ver com os olhos, né? Mas a gente sabe que tem propriedades diferentes, e na medida em que outras estruturas vão se formando a partir dela, então a gente tem tudo, né? Todas as variações, a variabilidade que a gente conhece no mundo, né? E aí duas questões que a gente algumas questões que a gente não abordou na semana passada, né? Que era sobre o espaço universal. O espaço é finito ou é limitado? Infinito ou é limitado, né? Infinito, respondem os espíritos, supõe limites para ele. O que haveria além? Isso confunde a sua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz... Oi? Não? E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Então, compreender o infinito é muito difícil para a gente. Muito, muito difícil. Mas o espaço é infinito. É como aquele numeral que a gente vai colocando mais 000 ou quaisquer números que você queira à direita e não vai ter fim nunca, né? Vai continuar infinito. Né? O espaço é infinito. E o vazio absoluto? Existe nada, não existe nada vazio, não existe espaço vazio. A gente acha, isso aqui é um espaço vazio. Não, não existe espaço vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, não seria isso, talvez, o pacotinho de potencialidades, ou talvez um estágio um pouquinho mais adiante do pacotinho de potencialidades, uma estrutura ainda muito mais elementar, né, do que aquela que a gente hoje considera como tal, né? Então, era isso que eram essas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que eu tomei quase que o tempo inteiro da live, gente, falando, só falando. E de novo, isso é apenas a maneira que faz sentido para mim, é como eu enxergo as coisas neste momento. Eu estou dizendo que isso é a verdade, é assim que acontece? Não posso falar isso, né? Mas as coisas, para mim, fazem sentido dessa maneira. E vocês, meninas, e aqueles que nos ouvem, podem falar, olha, não tem nada a ver, você viajou na maionese, isso não tem nada a ver com nada, né? Eu vou aceitar, mas isso, para mim, é como o círculo se encaixando no círculo, né? E, de novo, pode ser que daqui a um tempo, né, o meu entendimento mude, mas eu gostaria, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa visão, né, dessas questões do livro dos Espíritos. E agora eu deixo com vocês. Eu entendo, Sonjinha, que aclarou muito, não só para nós, mas para muita gente que nos ouve e que vai nos ouvir. Porque se nós formos estudar essa mesma física com o vocabulário e as expressões usadas pelos físicos, que para eles são lugar comum, eles entendem isso facilmente, a gente ficaria boiando. Mas você conseguiu trazer de um jeito tão palatável, de um jeito tão factível, que
Não tem como não compreender. E faz muito, muito sentido para mim também. Então, Ai, que bom. eu queria te agradecer, porque agora eu entendo muito mais, com muito mais propriedade, o funcionamento da epífise. Posso garantir que fez Sim, muito mais sentido. sim, sim. E todo o processo de mediunidade, Sim, comunicação e sim, tudo mais. sim. Exato. Porque se a gente tem um espírito que se aproxima e tem a vibração e aquilo lá sintoniza com a vibração da teoria das cordas lá, dos cristais, Sim, né? o seu exemplo do violoncelo foi mágico para mim. Fez plim, 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 caiu a ficha. Que bom! E aí a gente fica vendo que não só na nossa capacidade positiva de criar células saudáveis, energia positiva que a gente emana para o nosso planeta na hora que a gente faz as nossas preces, também a gente sabe que os espíritos que não estão evoluídos moralmente, mas têm conhecimento de como é que as coisas funcionam no universo, fazem o mesmo uso dessas mesmas circunstâncias para criar situações negativas na vida de todos nós, né? Então, faz muito sentido mesmo. Para mim, foi ótimo. Ai, que bom! Acho até que a gente vai deixar a criação para a semana que vem, porque ainda tá, sabe? Eu tô assim curtindo esse banho de... Com Ai, certeza, né? Com certeza. Ah, foi assim, nossa, uau, né? E Kardec sempre falou sobre a questão da ciência, e a ciência é uma grande reveladora também, né? Então, vai caminhando e vai chegando a essas ideias que os espíritos trouxeram quando eles podiam trazer, na época que puderam trazer, que foi lá no século XIX, e não tudo, porque nem tinha possibilidade, não se sabia da física, né, nem metade do que tem agora. Então, esses estudos todos contemporâneos de física quântica e essas ideias todas, e esses, por exemplo, essa divisão cada vez menor da partícula, cada vez menor, menor. Então, o universo é tão cheio de possibilidades que não caberia, não cabe ainda na nossa cabeça e no nosso raciocínio. E quando você faz toda essa explanação que só você podia fazer, não tem outro jeito. Quando você faz essa explanação, mostrando com a ilustração, passo a passo, como é que funciona esse recorte de estudo, vamos dizer, e fazendo a ligação com o espírito, com o perispírito, com o fluido cósmico, com todas estas transformações que existem. E, nossa, a gente fala, é isso, né? Um dia, quando eu for grande, grande mentalmente, não vai ser nessa encarnação, óbvio, puxa! eu vou entender. Não, daí eu vou, porque você é o rumo que a gente tem, né? Você tem que crescer com as duas asas. E a asa do conhecimento, nossa, eu nunca estudei física na minha formação é humanística totalmente. Eu fui para humanas.
Então, se você me fala de filosofia, de história, então, né, eu entendo, é a minha praia, aquilo vai. Química, física, biologia, são matérias, porque agora todo mundo estuda tudo, né? Eu acho legal isso. Todo mundo estuda tudo, mas quando eu fiz os primeiros cursos, era separado. Humanas é humanas e física é outro campo. Então, eu sempre tive muita dificuldade. E eu comecei a aprender estes conceitos, adivinha onde? No O Espiritismo. espiritismo. Só que eu já tinha muita idade. Já não é tão fácil quanto um jovenzinho. O Espiritismo começou a me dar essas informações que, a princípio, eu falava, gente, sabe, estou estudando, não sei nada disso. Eletricidade, magnetismo, meu Deus do céu, né? Então, veja a importância de você se dedicar a um estudo. Eu acho que, para muita gente, pode, a princípio, até assustar um pouco. Quem não está habituado nem a estudar e nem com esse vocabulário, com esse campo de estudo, né? Mas, se a gente persistir, você vai encontrando o sentido das coisas. E nós vamos falar na semana que vem de criação, né? E tudo isso é criação de uma inteligência suprema. Então, tudo está relacionado, tudo está certo, tudo está no seu lugar, e a gente vai tendo que, à medida que evolui, como fazem esses cientistas, por observação, por pesquisa, por hipóteses, vai destrinchando e vai mostrando como funciona esse universo. Então, é muita pretensão nossa e muita pouca humildade a gente querer saber. Não, a curiosidade tudo bem, mas às vezes, né, a pessoa, não, mas tenho que saber, calma. Quem tem pressa vai devagar, né? Aí, adorei essa, quem tem pressa vai devagar, é isso aí. Devagar e sempre, aprendendo sempre, buscando sempre, né? Sempre, porque uma coisa se sobrepõe à outra, né? A gente vai ter uma pergunta feita por um dos nossos ouvintes sobre se é importante o Antigo Testamento. Qual é a importância daquela criação toda que está no livro de Moisés, né? É importante? Vamos deixar a pergunta para a próxima semana, mas sempre sabendo que as coisas se ancoram naquelas que vieram antes e dão um pulo e outro, né? Vamos acompanhando, porque tem gente que não quer acompanhar, fica lá atrás. Eu quero acompanhar. Minha cabeça é pequenininha, mas eu vou indo. Pode falando aí, Sonja. Eu também quero, vamos procurando. Eu pensei em uma coisa aqui agora que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente sabe que quando começamos a entender um pouquinho de como essas coisas funcionam, não há como, eu não sei se é o meu jeito de pensar, mas eu não vejo como não pensar em Deus. Para mim é tão assim, como se fizesse uma ligação direta com Deus. Não há como deixar Deus de fora disso, não haveria nada disso sem Deus. E os próprios cientistas hoje estão chegando a essa mesma conclusão. Não há como entender toda essa magnitude como uma coisa tão absolutamente vinculada e funciona numa sincronia absoluta
como não pensar numa inteligência por trás de tudo isso. Não há como não pensar. E acho que sei lá, o grande boom desse nosso tempo é o quanto os cientistas estão abrindo espaço para esse entendimento de Deus como uma coisa real, como uma coisa absolutamente perfectível e absolutamente cabendo no processo do nosso universo. Ponto de vista da ciência. Encaixando o quadrado no como é que você falou? Como se a gente tivesse uma peça quadrada que quisesse encaixar dentro de uma base circular. Que na verdade, não é assim. A base é circular, mas a peça também é. A gente é que estava pensando que ela era quadrada. Né? Exato. Então, e aí tudo faz sentido, tudo fica muito mais palatável mesmo para nós. Nossa, então é assim. Parece que a gente vai descobrindo novos episódios, né, da vida, da própria vida, dentro de nós e fora de nós. Então, eu acho isso tão maravilhoso, tão magnífico, que não há como não pensar em Deus. A gente estuda e volta para Deus. Vê e volta para Deus. Porque Deus é o centro de tudo, de todo o universo, né? E quando ele fala o todo está em tudo, ou tudo está em tudo, não é como pensar que esse tudo não seja Deus. Né? Então, para mim, é tão maravilhoso e é tão, vou dizer, o que passa para mim em termos mesmo físico, calmante. É tão calmante pensar que Deus está por trás de tudo isso, que Deus está não só por trás, como está à frente de tudo isso. Então, me dá uma calma, uma serenidade, é como se o sol brilhasse todos os dias, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que para mim é tão... Tá à flor da pele nesse momento. Obrigada, que lindo isso. É verdade, muito bom. Ai, que delícia, meninas, que delícia. E fico muito, muito feliz por saber que compartilhamos as ideias, os pensamentos, os propósitos e que sigamos juntas. Sempre. Sempre. Muito, muito obrigada. E esse sempre não é só para essa encarnação, tá bom? Tá bom, eu topo. Muito bom, muito bom. Elisete, já demos boa noite para vocês, né? que você esteja conosco ainda. Muito obrigada, viu, por estar aqui, muito obrigada pelo seu oi. O nosso tempo realmente já foi, temos 3 minutinhos. Meninas, muito, muito obrigada pela paciência, por estarem aqui comigo nessa viagem, por permitirem estar aqui com vocês. Obrigada, do fundo do meu coração. Obrigada, Tavares, por esse espaço. Obrigada a todos que nos mandaram as perguntas. Não conseguimos respondê-las hoje, mas semana que vem, né? Estaremos aqui. E espero que possamos estar novamente aqui nessa mais uma reunião com tanta alegria, com tanto amor, que eu sei que é isso que une esse trio Parada Dura aqui. Eu queria agradecer também, agradecer muito, que foi muito esclarecedor. Foi uma noite de muitas bênçãos, de muito amor, em que a gente fortaleceu nossos laços para além dessa encarnação. Hein? Muito bom. Vai ecoar na Estação da Luz o nosso trato, hein? Pronto. Pronto, já estamos nesse trem aqui.
Não somos mineiras, né? Mas já estamos no trem. Já estamos no trem. Então, eu queria agradecer muito e deixar um beijo grande para vocês e para todos os nossos ouvintes. E avisar que a semana que vem eu não estou com vocês, porque eu estou em outras tarefas, mas na próxima, daqui 15 dias, estarei novamente. Grande abraço, fiquem com Deus. Muito bom, sentiremos sua falta e estaremos unidas pelo coração e pensamento. Com certeza. E eu vou deixando meu tchau aqui, porque hoje a nossa prece final será com a Sandra. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, sintam-se meninas fortemente abraçadas, a Elisete e o Tavares, a todos aqueles também que nos acompanham, nos acompanharão, sintam o nosso carinho, a nossa gratidão enorme e o nosso forte abraço fraterno. Muito obrigada por tudo e por tanto. Sandra, é com você. Eu quero deixar o meu boa noite também para todos, a alegria de estar com vocês e a gratidão, né? A gratidão que a gente vai fazer através da prece de encerramento. Já elevando os nossos pensamentos, mais uma vez, até esse Pai de amor. Esse Pai que nos deu, na sua perfeição, tudo o de que necessitamos para fazer a nossa jornada evolutiva. Pai de amor, gratidão pela vida, gratidão por esta encarnação, em que podemos alargar os nossos conhecimentos, em que podemos reparar os nossos erros do passado, a nossa ociosidade, em que podemos expandir a nossa consciência. Gratidão, Pai, porque você nos deu o nosso guia, o teu Filho muito amado, Jesus, que é o que nos leva por essas sendas, nós ainda ignorantes, desconhecedores das mínimas conexões que existem nesse universo imenso, mas Ele, como nosso timoneiro, comandando a nave Terra, vai nos guiando passo a passo, para que um dia, donos de maior sabedoria, possamos chegar mais próximos de Ti, Pai da vida, sempre em gratidão. Vamos agradecer também a estas companheiras, a Sonja, que estiveram conosco hoje, nos dando esta oportunidade de conhecimento maior que a ciência nos traz. Porque a ciência também é uma criação do Pai da vida. É uma reveladora que vai nos apontando com segurança o caminho a seguir. E assim, desta forma, com o coração repleto de alegria, expandindo estas vibrações de amor, de conhecimento para todas as criaturas que de alguma forma se conectam conosco. Pedimos permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Pai, o teu santo nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair quando em tentações,
mas livra-nos de todo mal. E assim seja, Pai. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.